E aí pessoal, esse aqui é mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. Dessa vez estamos aqui reunidos os três editores do site Formiga Elétrica, Paulo Marques, Daniel Fontana, e a gente vai iniciar mais uma leva de programas falando sobre filmes de baixíssimo orçamento, dessa vez com o tema Viagem no Tempo. E para esse primeiro programa, né, essa leva de programas, nesse caso sobre Viagem no Tempo, a gente escolheu dois filmes. Um é o Primer, de 2004, e antes de começar a falar um pouquinho sobre ele, vale mencionar que não vamos falar sobre spoilers aqui, tá? E esse filme é dirigido pelo Shane Carruth, né, virou um fenômeno cult aí nos últimos, depois do seu lançamento em 2004, né, por tratar a viagem no tempo de uma forma bem simplista, né, mas ao mesmo tempo bem complexo na sua história. Né, basicamente são quatro pessoas, né, que criam uma máquina que depois descobrem que essa máquina vai se tornar aí uma viagem no tempo para eles aí, né? Você falou simplista, né? Simplista na forma, né? Exatamente. No conceito é extremamente complexo. Não, porque não tem efeito especial, essas exato. coisas. Né? Não tem direção de arte, não tem fotografia, tal. Aí você tá assistindo a gente, tá falando, tá, então por que vocês estão falando dessa merda? Não, porque realmente é um filme muito interessante. O Shane Carruth, a formação dele é engenharia. É matemático, matemático, né? Exatamente. Então, por aí a gente já vê qual que vai ser o escopo da obra. Foi um filme que chamou muita atenção, ganhou prêmio em Sundance e tal. Os caras ali, eles estão falando, acho que o Gustavo pode até atestar isso melhor do que eu, mas os caras estão falando, pelo menos no começo do filme, de ciência mesmo, né? Eles estão mais... Para um leigo fica difícil saber o que esses caras estão construindo. Você saca que eles estão tentando criar uma patente para vender, para ganhar dinheiro mesmo. Eles têm uma startup na garagem e dois deles percebem que eles acabaram sem querer com um experimento ali de manipulação de massa de alguns objetos simples, né? Tipo tipo, sei lá, um Kinder Ovo, né? Que eles colocam lá uma surpresinha de Kinder Ovo. Eles acabam percebendo que eles inventaram aí nesse campo que aparentemente estava mexendo com a gravidade, né? Eles acabaram criando uma máquina do tempo, que inicialmente ela tem o tamanho de, sei lá, uma geladeira, né? E aí começam todas as reviravoltas, e eu já vou começar falando o seguinte, cara, você vai assistir esse filme, não é possível entender na primeira, não dá, você não sabe o que aconteceu antes, você não sabe o que aconteceu depois. E aí, de novo, você vai perguntar por que vocês estão falando desse filme, cara? Aí eu vou falar por quê? Porque, pelo menos no meu caso, ou melhor, no caso dos três aqui, o Gustavo ainda vai desenvolver o ponto dele, mas eu acho muito bacana você sentar para assistir esse filme, porque pelo menos, eu não acho ele cansativo. Eu acho ele um desafio de quebra-cabeça muito bacana de acompanhar, desde que você esteja no clima, tá? De ser desafiado por uma narrativa não convencional. Eu acho o filme bem interessante, primeiro pela simplicidade, né? Então, você pensar, fazer um filme de viagem no tempo, sem efeito especial, com baixo orçamento, você já acha meio complicado. Mas o filme é interessante, ele começa com um conceito bem legal, né? Tipo, a máquina do tempo ser criada por acidente, né? Isso tudo é bem bacana, o começo deles, assim, todos eles de gravata, né? Então você percebe que, eles terminaram o trabalho convencional deles e agora estão criando algo na garagem. Uma coisa muito atual, né? Sim. Bem bacana. O meu problema com o filme é mais no sentido da forma dele, porque eu acho que o Primer, assim, como cinema, ele peca um pouco, pelo fato dele não usar todo o potencial da linguagem cinematográfica. Então, por exemplo, eu gosto muito de filme de baixo orçamento, até mesmo para ver como é que, através da direção, da fotografia, o cara contorna a falta de dinheiro, né? Só que no caso do Primer, eu acho que assim, a direção, a fotografia, a direção de arte e tal, é tão nula, quase, que acaba sendo um filme que se apoia quase que exclusivamente pelo diálogo, né? Então, isso aí como cinema eu não acho algo tão legal, assim. Entretanto, como o Daniel falou, o lance do quebra-cabeça, né? Você assistindo o filme, entendendo aquilo como se fosse um puzzle para você resolver através das pistas que ele fornece, eu acho incrível.
Primeiro, por ser um quebra-cabeça difícil. Segundo, porque ele te instiga. E terceiro, porque ele faz sentido. Seria muito fácil você fazer um quebra-cabeça sem nenhum sentido e que fosse difícil, né? Lost fez isso, né? Fez um quebra-cabeça e nem os caras que criaram sabiam a forma inteira. Eu prevejo comentários raivosos nesse vídeo. É verdade. Mas assim, o Primer, você percebe que o cara tem lá a imagem inteira e ele desfragmentou ela, picotou e jogou lá para você montar. Bom, a gente não vai dar spoilers e mesmo que a gente desse, eu não sei se... Não vai. Eu, pelo menos, não conseguiria passar essa imagem inteira. Eu não conseguiria. Não sei se vocês têm alguma... Não, assim, o que você falou, também eu concordo. Eu tive bastante dificuldade. Acho que são jogadas muitas teorias, né? Matemáticas, principalmente porque o cara já é um matemático, né? Mas assim, na parte cinematográfica, eu acho que a ideia inicial do cara era realmente fazer um negócio bem experimental. Tanto é que você vê nos créditos que quem participa lá do filme não sei o que, Carruth, não sei o que, a família inteira do cara tá participando. Ele escreveu, dirigiu e atuou, né? E o resto, figurante, é todo mundo da família dele. Então ele juntou uma grana, ele fez o filme, mandou pro festival para ser aprovado. Quando foi aprovado, aí que ele transformou para 35mm. Então acho que a ideia era mesmo de ser um filme experimental e não tem mesmo toda essa linguagem cinematográfica, isso aí com certeza. No caso, vamos supor que Primer tivesse sido concebido para outra mídia, vamos supor, literatura. O que eu acho que ele ia perder, cara? Ele ia ser descritivo demais. Que é uma coisa que você já está reclamando dele como filme, né, na questão do diálogo. Mas como livro, ele já ia ser obrigado a explicar determinadas situações que você não entende nele enquanto filme, né? Então o caráter de quebra-cabeça ele já ia perder. Sabe como eu acho que ele seria bem interessante? Assim, é que a gente gosta muito de cinema, então é bacana a gente ver uma coisa diferente assim. Mas acho que ele encaixaria mais se fosse tipo um viral. Assim, tipo, descubra o que é, entende? Acho que ele encaixa muito nisso, porque ele é um quebra-cabeça cuspido escarrado, assim, tipo, você tem que montar, ele não vai montar nada pra você. Então, acho que assim, se fosse um viral na internet, nossa... Mas, em partes, ele acabou sendo um viral, né, no cinema, né? Verdade. Porque, assim, é totalmente despretensioso o cara virar esse fenômeno cult que virou, né? Tanto é que quando eu assisti o filme, eu assisti no Vivo Open Air, que é um puta de uma mega tela que criaram, não sei se vocês lembram disso, né, que teve lá no Jockey, né, isso deve ser, sei lá, em 2005, 2006, e passar um filme desse lá, assim não tem muita, né, o porquê isso acontecer. Então ele teve uma divulgação que tenha sido viral, né, principalmente pela ideia de ser um filme experimental e trazer Viagem no Tempo sem efeito especial nenhum, né? E uma ideia difícil. Talvez ele tenha conquistado também por essa dificuldade de você tentar entender, mas ao mesmo tempo parece que está fazendo sentido. Né? É o tipo de filme consegue que faz fazer sucesso em fórum, né? Fórum de discussão, né? Pô, o que é isso? O que você acha? E tem uns conceitos legais, assim, né? Porque a Viagem no Tempo, não sei se é por causa do baixo orçamento também, né? Você não consegue voltar para trás, assim, na sei lá, era pré-histórica, não sei, voltar no tempo e mudar o assassinato de Kennedy, por exemplo. Não. O cara só volta até o momento em que a máquina foi criada. Sim. Né? Então, assim, existem umas coisas, umas ideias interessantes nesse filme, né? E pensar aquilo que alguém faria com aquilo na mão, né? Bom, primeira coisa, cara, dinheiro. Primeira motivação é dinheiro. E a partir daí as complicações, e são complicações sutis. Por exemplo, existe a questão do paradoxo, muito sutil nesse filme, né? Mas a partir da onde que ela começa? Porra, os caras chegam, quando eles viajam, eles falam, bom, eu tô em tal lugar, eu tenho que desligar celular, eu tenho que dar um jeito de interagir o mínimo possível quando eu tô deslocado. Beleza. Só que aí um esquece o celular, aí toca o celular. Eu falei, mas peraí, o celular da minha cópia, porque eu tô coexistindo, no mesmo período de tempo, eu tô coexistindo com a minha outra versão. Já fica complicado pra caramba só de falar. Aí, o celular dele também tá tocando?
E aí, atendo ou não atendo? Entendeu? Porra, isso eu acho muito bacana. Então, bem pensado, né? O próprio lance do cara ter que ficar dentro da máquina, o período que ele quer voltar, assim, tem umas coisas que são bem encaixadas, umas ideias boas, né? Sim. Que se você não presta atenção, assim, não tá diretamente ligado no filme, você perde. Não, porque realmente é muito falado, né? E eu acho, mas eu acho que é um filme que flui bem, assim, se você tá dentro do espírito, porque é claro, a maioria dos filmes te pega muito pelo emocional, esse aqui vai te pegar pelo cerebral, desde que você queira, né, passar por essa experiência. Eu assisti 2 vezes, nas 2 vezes eu achei de boa, não me senti cansado, sabe, acho que até na segunda eu consegui entender um pouco melhor. E é o que você falou, a questão do fenômeno cult, mas um fenômeno tão, assim, maior do que o próprio filme, porque ele gerou até linhas do tempo para você baixar, PDF com a linha do tempo do filme. Para você assistir e acompanhar. Se assistiu uma vez, porra, não entendi, pega a linha do tempo, acompanha ela aqui. Ou pega... Ontem eu achei um vídeo que o cara, ele colocava o filme rolando numa janela menor, e do lado ele ia falando, aqui aconteceu isso. E ele marcava com cores. Isso aqui é passado, isso aqui é presente, tal. E ia explicando legal. O filme. Em 15 minutos, ele explica o filme todinho pra você, entendeu? É, legal. E o que você falou também, uma das coisas que você falou que eu acho bacana é a invenção ter sido feita ao acaso. Né? Então, o que também já é uma coisa diferente, né? Pô, o cara tá fazendo um negócio, uma máquina tal, de repente é uma máquina viagem no tempo. Eu acho essa ideia também legal. É, tipo o Homer Simpson, né? Que foi consertar a torradeira dele e transformar uma viagem numa máquina no tempo. Tá aí. Pronto, melhor que nova. Agora é só testá-la com uma torrada. É só enfiar. Shane Carruth se deu bem, né? Porque ele fez um filme pequeno, ganhou uma grana aí e acabou como consultor de outra obra de viagem no tempo, que é o Looper, né? Que eu não sei exatamente qual foi a contribuição do cara numa história daquelas. Porque tem muito erro de... Sim, sim. Money will make money. Nosso próximo exemplar de baixíssimo orçamento envolvendo viagem no tempo é o Los Cronocrímenes, de 2007, do Nacho Vigalondo, que aqui saiu como Crimes Temporais, saiu em DVD até, né? E ele é um filme também que tem a particularidade de não envolver nenhum tipo de efeito especial, né? Sim. E, diferente do Primer, é muito mais simples de você acompanhar, né? Sim. Então... As situações, eu acho o filme bem interessante, eu gostei bastante desse filme mesmo. E uma coisa que eu acho bem legal do filme é que você começa a assistir, você entende que está ocorrendo a viagem no tempo, né? O cara está se encontrando, só que você quer tentar entender o que está acontecendo e você vai procurando falhas dentro do filme para ver se vai encontrar ou não vai encontrar. E isso vai te interessando ao longo do filme, né, cara? E eu fiz a crítica ao Primer, né, no sentido... Pensando aí que o cara era matemático e tal, nem cabe muito a minha crítica a ele, né, no Primer. Mas, então, diferente do Primer, comparando aqui a linguagem cinematográfica é usada para ajudar a contar a história, né? Então, os enquadramentos de câmera... Tal. Até me lembra um pouco o episódio The Beauty is in the Eyes of the Beholder, que é A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê, do Além da Imaginação, que eles usam o enquadramento para não revelar algo da história. E aqui mesma coisa, né? Eles fazem alguns enquadramentos tal, para mostrar a situação, e quando a situação é mostrada mais para frente novamente, você consegue reconhecê-la e é de um ângulo totalmente diferente, né? Então... Foi um filme decupado, pensando na história, pensando no roteiro. E assim, aquele negócio, né? A gente sabe que vários filmes têm cenas que são cortadas e tal. Aqui, eu acho que o roteiro foi muito bem pensado para que nenhuma cena fosse cortada. Porque você vê, se alguma coisinha aí for cortada, o filme já perde o sentido, né?
mal comparando, lembra o De Volta para o Futuro 2, né? É verdade. Muito. Em comparação com o primeiro, né, que você vê situações de outros ângulos. A história, o experimento está rolando perto da casa do cara, não é isso? É um casal, né, que vai morar num sítio, né, numa fazenda, sei lá, e aí o vizinho dele tem uma máquina do tempo, né, muito bem mais estruturado do que o do Primer, por exemplo, é claro. E assim, o filme começa, é como se fosse do meio, né? Porque a história ela é bem confusa, né? Porque ele já está se vendo no futuro, então já começa um círculo, né? Não tem começo nem fim. Você é colocado em um ponto e você acompanha tudo, né? O interessante também é que a gente lida no filme, ou melhor, o filme lida com uma viagem no tempo de, sei lá, 1 hora. Né? É um negócio muito localizado, né? E dá origem a um negócio muito bacana de você acompanhar. Eu acho, falaram bastante de um filme aí com o Ethan Hawke recente, que é o Predestinado, que também rola esse paradoxo aí de ovo, a galinha e tal. E todo mundo falou, nossa, um dos melhores do ano e tal. Cara, sinceramente, eu acho o Crimes Temporais muito melhor que o Predestinado, cara. Então, se você ainda não viu, cara, corre atrás e curte o tema. Se você ainda não sabe do que se trata o filme, ainda é mais legal, né, cara? Sim. Se você não soubesse que se trata de um filme de viagem no tempo, nosso tema é esse, então claro. você já vai saber que é viagem no tempo. Mas mas o título já entrega, né? Dos crimes? Crimes temporais, tá? Não, então, mas seja por temporada, né? De novo, a gente vai entrar naquela seara de falar mal das artes de divulgação dos filmes e tal. Esse filme ele tem uma sacada muito bacana, porque ele coloca lá o cara com a cara enfaixada, uma tesoura, e você fala, caramba, mas... Parece um filme de terror, Exato. né? Primeira vez que você vê o cara, você acha assim, puta, cara, olha o Jason aí. Mas o nome já fala assim, porra, não é isso? Vamos lá dar uma olhada. E conforme o filme avança, a gente tenta saber, quem é esse cara? Por que ele tá lá? E isso puxa aí 1h30 de pura diversão temporal, cara. Pura diversão temporal, foda. Eu acho que independente realmente, você falou da parte técnica, é muito mais, né, aprimorado do que o Prime, mas independente disso, o filme eu acho uma boa diversão. Sim. O filme é uma diversão de você procurar, né, e seguir a linha, né, que o cara tá fazendo, ver se faz sentido ou não. E faz, né, cara? É fácil de acompanhar no final das contas. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente falou sobre filmes de baixíssimo orçamento com o tema Viagem no Tempo. Se você tiver mais sugestões de filmes de baixíssimo orçamento de Viagem no Tempo ou algum outro tema específico, pode mandar pra gente pelo e-mail natela@formigaelétrica.com.br. Também siga a gente no Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Paulo Marques. Alô. Daniel Fontana. Até a próxima.